Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer aí os palpites para essa rodada de número 15 do Campeonato Brasileiro. Palmeiras recebe o Bahia no Allianz Parque. Palmeiras que nesse momento está na terceira colocação com 27 pontos, uma vitória e leva aí o Alviverde aos 30 pontos, uma vitória de suma importância. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Cruzeiro e Corinthians, 3-0 Cruzeiro, 2-1 São Paulo, 3-0 Flamengo. Jogo de empate, Internacional 2-0, 3-0 Fortaleza, 2-1 Grêmio, 2-1 Atlético Goianiense, 1-0 Vitória. Palpitômetro da rodada 15 do Brasileirão. Flamengo e Cuiabá. 2-0 Flamengo. São Paulo e Bragantino. 1-1. Cruzeiro e Corinthians. 2-1 Cruzeiro. Fortaleza e Fluminense. 2-1 Fortaleza. Juventude e Grêmio. Isso é mais difícil, hein? 2-1 Grêmio. Internacional e Vasco. Inter 2-0. Vitória e Criciúma. 2-1 pro Criciúma. Palmeiras e Bahia. 1-1. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. 1-1. Botafogo e Atlético Mineiro. Difícil. 2-1 Botafogo. Flamengo e Cuiabá. São Paulo e Bragantino. Juventude e Grêmio. Cruzeiro e Corinthians. Fortaleza e Fluminense. Internacional e Vasco. Palmeiras e Bahia. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Botafogo e Atlético Mineiro. Criciúma e Vitória. Bom, rodada de ontem, mais agora a classificação do campeonato. Ele mesmo, o Melved, abriu 3 pontos na liderança. Agora é de todo mundo, né? Alguém crê que virando o turno na liderança, um time comandado pelo Tite, esse time sendo o Flamengo, poderoso, vai perder o campeonato? Não. Né? Com 3 pontos tem confronto direto com o Palmeiras, com o Botafogo. Se 3 pontos só tem campeonato. Mas a parte fácil da tabela vai chegar. Quem oscila menos como técnico em pontos corridos, Abel ou Tite? Os dois são muito bons. Tem jogo. Mas o Palmeiras está lá em terceiro agora. Botafogo então, é vice-líder. Mas detalhe, são 3 correndo atrás de você. Entendeu? Não é eu contra você. 3. São 3. Isso. Às vezes um pode dar uma brecha, mas tem 2 ali que vão seguir remando. Por isso que eu tô... Tem que lembrar o Tirão que na semana do Flamengo e Botafogo lá, tal, não sei o quê, o Flamengo vai lá para La Paz, na Libertadores. O começo de... O Botafogo pega o Palmeiras. Jogo do osso. Jogo duríssimo. É Botafogo e Tudo Palmeiras. bem, mas é só você pegar o ônibus no Cometão, você tá no Rio de Janeiro. Vai lá La Paz, é outra conversa, né? Vai poupar, galera. Vai jogar o primeiro em casa, não vai? Flamengo? Você acha que vai garantir, né? Vai fazer uns 5-0 aqui. Olha lá, sabia que ele ia Mas falar. é isso. Então Eu achei até que você falar 7. Então tá bom. Não, sei lá. Vamos lá, então vamos lá. Então tá, Flamengo é o líder, o Botafogo é o vice-líder com 27, Palmeiras também na cola com 27. Eu não sei hoje. Exato. Não? Vocês não acreditam? 27 tava perdendo o Palmeiras, mas empatou e tá na cola. Bahia também com 27. São Paulo é o quinto, caiu para quinto com 24, mas também ainda tá na briguinha ali, vai. Atlético Paranaense com 22, Bragantino 22, Cruzeiro 20, Fortaleza 20, Internacional. O Internacional e o Galo nada mais representativo do que a campanha deles, né? Os dois falam, não, esse aqui vai, esse ano vai, agora vai, tá pensando no brasileiro. Décimo lugar. O Inter dá para justificar. Claro, né, óbvio.
Até que a campanha do Inter é boa. E dá uma descontadinha, porque ainda tem 2 jogos também a fazer, Tem 2 né? jogos a menos, tem um treinador bem mais ou menos, todo mundo ama, que vocês Eu tô com amam. você. Eu tô com você. Eu também acho ele super, hiper valorizado. Sempre faz uns trabalhos mais ou menos. É isso aí. Trabalhos meio Já faz tempo que ele tá lá, né? tropicando. O Inter sempre assim. investiu 100 milhões e tal. É óbvio que neste momento tem muito jogador machucado, tem tudo que aconteceu. Seleção. No Rio Grande. Seleção. Vendeu o Maurício pro Palmeiras. Então, Copa outro América, patamar. Quando você tem que vender um jogador titular pro rival, você está num outro patamar. Mas em ele não outra estava raia. colocado nesse Outra patamar. raia, exato. Mas ele não estava nessa raia quando começou o campeonato. Era, não, hoje, esse ano é o brasileiro. Simplesmente me segura. aconteceu o que aconteceu também no Rio Grande do Sul. Não, claro, óbvio. Eu não jogou coloquei em ele casa como até favorito, por exemplo. Era o meu A favorito. ideia não era vender o Maurício. Quando para o Palmeiras. Inter ganha do Palmeiras em Barueri, não tinha nada disso acontecendo, né? Sim, é verdade. Tem toda a Não razão. ia vender o Maurício. Agora- Mas o torcedor deve estar bem feliz com a dupla Ener- de ataques, né? O Ener Valencia e o Borré. O Borré perde um gol contra o Brasil ridículo e o Vanessa Mas perde um pênalti. ontem. os caras soltaram o rojão, né? Com o Ener Valencia perdendo o pênalti. Que agora ele volta. Volta. Pelo menos, acho que perdeu, é verdade. Então, não é simples não, só volta, né? Precisa ver como é que volta. É, todos Também, eles. que a gente tá falando que vai chegar, descer do avião e jogar. O Palmeiras Atlético fez Mineiro, isso. para mim, é uma grande decepção, né? Pois é, o Atlético Mineiro... Tem dinheiro, não se aí, hein? manifestou ainda na janela. Não pode estar na segunda Cara, parte não, da se tabela. contratar Não mais pode. gente pra quê? O Botafogo... não tem jogador? Tá trazendo o zagueiro, o Lianco agora, não Não, tá? não tem, Dois não tem assim, tem. É que estão por aí, machucado, não sei o que e tal. Mas isso está acontecendo com todo O mundo. goleiro vai ficar fora 68 dias, acabei de ler. Então, mas o Atlético Mineiro é uma questão. Ele não está mais ou menos prejudicado do que os outros. Ele está ali, como todo mundo. Todo mundo. O São Paulo está prejudicado, o Palmeiras não tinha um monte de jogador ontem, o Exato. Flamengo. Então, o que vale para um, vale para outro. É Para o Internacional, eu entendo. Pro Para Galo, mim, não. para mim, me decepciona mais porque tem uma SAF com muitos R's, né? E muitos cifrão do lado, né? Decepciona, sim, o Atlético. Gente, a gente tá minimizando. O Cruzeiro colocou 185 milhões à mesa. Sim. Agora. E o Botafogo, mais de 200. Sim. Então, mas vem cá, esses movimentos que esses times estão fazendo agora são movimentos que outros times fizeram anteriormente. O Flamengo fez isso quando montou o timaço dele, Sim. o Palmeiras fez isso lá com o Eu tô te Alexandre falando Matos. que você vai ter acréscimo Sim. de qualidade nos times. Mas né? os outros já estão, né? E quando o Paulo Massini fala das cifras, lembrando, hein, é direito econômico. Não tem luva, comissão de empresário e salário. É só Exatamente. direito econômico. Só direito. E fora o Cássio no Cruzeiro, que tá lá de graça, que não é, né? Para assinar tem que chorar. Sim. Aí, começando a parte de baixo da tabela, o Criciúma com 16, mas faz boa campanha, tem 2 jogos a menos. Juventude com 16, ontem perdeu, mas tem 2 jogos a menos. E aí o Vasco se recuperando com 14, Cuiabá com 13 já um pouco estranho, tem um jogo dificílimo no fim de semana contra o Flamengo. O Vitória, que era para estar com 13 pontos, não fosse o gol salvador na última bola, mas ainda assim está fora da zona de rebaixamento. O Corinthians está beirando ali, 12 pontos. Grêmio era para ter saído também, daí, mas cedeu empate. Atlético Goianiense está agora com o Mancini, né? Vamos ver, mas tem uma queda grande. E o Fluminense, 7 pontos. Cara, a campanha do Fluminense já tem a pior defesa, pior saldo de gols. Já tem o pior muita coisa. Ó, o Fluminense, por exemplo, ele já deve 3 rodadas para sair da zona. 3. Exato. O número de vitórias dele é menor do que o do Vitória. Então, Lembrando, se ele ganhar 3 para ele poder sair da zona de rebaixamento. faltam 4 para acabar o primeiro turno, não é isso? Olha. Sim. 5. Muito bem. Massa e Arnaldo. Flamengo e Cuiabá, Vessa. 2-0 Malvadão. Era o meu palpite. 2-0 Malvadão. Massa. Cara, para ser diferente de você, 3-1 Malvadão. 2-1 pro Flamengo. São Paulo e Bragantino. São Paulo 1, Faquinha de Bolo Puma 1. Olha. 1-0 na marra pro São Paulo. Eu vou com o líder, 1-1. Se bem que o palpiteiro derrota deu sorte. Tudo bem. Arnaldo. Pois tem informações do São Paulo, algumas, no plural. 2-1 pro São Paulo na marra. Cruzeiro e Corinthians, Vessa. 1-0 pro Cruzeiro. 2-1 pro Cruzeiro. Eu vou no líder, 1-0 para ficar diferente do segundo colocado. Empata o Timão, 1 tento a 1.
Ó, eu gosto desse palpite. Belo resultado, hein, Arnaldo? Fortaleza e Fluminense. 3-1 Fortaleza. Rapaz, isso aí, rapaz do céu. 1-0 Fortaleza. 2-1 Fortaleza. Eu devia ter mudado mesmo, mas tudo bem, chega. Vai. Ele vai se dar bem. 2-2. É isso. Ele vai se dar bem. Bom também, hein? Se bem que 2 gols do time do Mano é um pouco raro, mas tudo bem. Juventude e Grêmio. Aquela neblina, Alfredo Jaconi 0-0. Bom palpite. 1-1. 1-0 Juventude, para ver se eu faço 3 pontos. Ele vai trocar o goleiro depois que o cara... O Renato falou que não é por conta da briga. Sim. 1-2 ganha o Grêmio. Internacional e Vasco. Beira-Rio, hein? Inter de Beira-Rio. volta ao Beira-Rio, 2-0 com seu torcedor. 1-0 pro Inter. 1-1. Esgrila, hein? Massa foi no meu. 0-0. Vitória e Criciúma. Vitória 1, Criciúma 1. Ai, bom palpite, é isso mesmo, 1-1. 0-1. Putz, Vitória é uma brisa, cara. Agora é duro, mano. Vai ganhar de 2-1 na marra. Palmeiras e Bahia. Ó, jogão, hein, meu? Palmeiras 1, Bahia 1. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras de virada, não vai ser fácil, não. 1-2. Que isso, Bahia do Ceni? Cenismo? Olha. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Mancinismo, né? Começa? Mancinismo começa. Então o mancinismo é 1-0. Ele linha de 10, quando depois se abrir o placar, eu acabo 1-0. Linha de 10. E aí? 0-0, linha de 10, gostei. 2-1 Atlético Goianiense. E aí um grande jogo. Ah, eu posso palpitar ou eu tô É verdade. com leite? Vai, palpita aí. 1-2 ganha o Furacão. Botafogo e Atlético Mineiro. Caraca. Desce. 3-2 pro Botafogo. 2-1 pro Fogão. Bom palpite, hein? 1-0 Botafogo. 1-1. Muito bem. A sorte está lançada, senhores. Fala, não tô Segunda-feira. aí, amigo. Me ajuda que eu já esqueci. Bom, o Arnaldo falou que tem notícias do São Paulo. Não são boas, né, pelo jeito. Depende. Depende do ponto de vista. É. Não, o time que vai jogar amanhã com o Braga... Muito bem, eu gostei dessa última frase. São torcedores da vitória. Eu dou muito razão pro Abel. Gostei do que ele falou. Eu também. Achei legal, né? Porque é isso É mesmo, assim né? mesmo. Eu sei que tu vai e tal, pô, é o Renato e tal, mas a campanha não é boa também do Grêmio. E o Palmeiras, heróico, meu caro Massa. Heróico depende do ponto de vista, né? É claro que o time tinha 8 desfalques, 5 titulares e 3 reservas. O Palmeiras entrou em campo sem o Gustavo Gomes, sem o Rios, sem o Murilo, sem o Gabriel Menino, sem o Veiga, sem o Zé Rafael, sem o Rômulo e sem o Lázaro. 8 jogadores. Não estou contando os 3 negociados que eu parei de contar, porque o clube assumiu o risco de vender e ponto. Senão seriam 11. Jogar com o Grêmio não é fácil. Neste negócio aí chamado gramado, isso é um negócio ridículo, tá? Mas isso eu vou também contemporizar e levar para a questão do que aconteceu no Rio Grande do Sul. E você começa o jogo bem. A primeira chance foi com o Estevão pelo lado direito, toma um gol com 2 minutos, num erro do Marcos Rocha. Aí você reverte tudo, você dá moral para um time que está na zona de rebaixamento, você traz o torcedor para dentro do campo, você faz com que o Grêmio cresça na partida, né? E o Grêmio, depois do gol, teve um ou outro momento, mas o Palmeiras começou a criar chance, desperdiçar, e vai para o intervalo. Ele põe o Dudu para aquecer e faz uma alteração. Ele tira o Naves para colocar o Mike. Ou foi outro
que ele colocou, acho que foi o Vanderlan, enfim, ele tirou o zagueiro para ter mais gente na frente. Então aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu contra o Fortaleza. O Palmeiras se desorganiza, o Vanderlan faz um pênalti incrível, né? Infantil, incrível nesse aspecto, né? Até o Abel falou na coletiva, eu concordo com ele. Dentro da área você não desarma, você bloqueia. Então ele foi para dar o bote, derrubou o jogador do Grêmio, pênalti, o goleiro, o Grêmio faz o gol. E aí entra, cara, uma situação que não é mais uma questão, na minha visão, de sorte, de o time não desiste. Cara, tá tão dentro da alma desses jogadores que tem um espírito colocado ali que quando o Palmeiras faz o primeiro gol, numa jogada do Estevão, bola pro Mike e o Flaco faz o gol de cabeça, era líquido e certo que o Palmeiras empataria. E só não virou porque não tinha zagueiro, porque o Grêmio começou a explorar o buraco entre o Piquerez e o Vitor Reis. O Palmeiras termina o jogo com Marcos Rocha, Vitor Reis e Piquerez. Linha de 3 com 2 laterais. Exatamente. Tipo Milito. Isso. Exatamente. Então, e com o Dudu em campo já bem melhor. Gostei bastante, melhorou bastante o Dudu já nesses minutos que ele entrou em campo. Então, diante destas circunstâncias todas, foi um bom ponto conquistado contra um time que é o Grêmio, mesmo estando na zona do rebaixamento. Agora, se você olhar no recorte do campeonato, para esta rodada, o Flamengo ganha e você empata, era a diferença de 1 ponto antes da rodada, subiu para 3. Sabendo que o Palmeiras terá que subir um morro maior no segundo turno, porque ele vai ter o Flamengo na casa do Flamengo. Então não dá para pensar em chegar lá no jogo contra o Flamengo sem fazer os seus 5 jogos agora. E são 5 jogos em que ele vai ter o domingo Bahia, jogo duro, o Atlético Goianiense, 2 em casa, depois ele sai para jogar com o Botafogo, volta para jogar com o Cruzeiro e fecha o turno contra o Fluminense. Então não são jogos fáceis, Bahia, Cruzeiro, Fluminense e Botafogo. Então para mim, eu vou ter uma ideia... A tabela do Flamengo, em tese, é mais fácil nesses 5 jogos, a tabela do Flamengo, né? Tá, em tese não, é mais fácil. Sim, em tese porque é futebol, né? Mas se você pegar nome, você vai ver que é mais fácil. E o jogo contra o Inter, parece, do Flamengo, foi ainda adiado para outra data mais para frente. Então o Flamengo vai fazer 4 jogos seguidos em casa por causa do adiamento desse jogo contra o Inter, que seria fora. Então, estes 5 jogos vão dizer para mim o que vai ser do Palmeiras no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Tá? Porque se ele chegar lá a 3 pontos, 1 ponto, 2 pontos, 4 pontos... Não pode deixar abrir, né? Não pode. Entendeu? Se você deixar abrir 6, 7, não pega mais, não é nem pelo Tite, mas pelo elenco, que é muito bom, né? E é um cenário que você deixaria... Quem vai abrir seria um time vitorioso, com títulos recentes, um técnico... Né? Não é igual o Botafogo, que não tem muita conquista há muito tempo, e aquilo ali trouxe um negócio meio duro para o Flamengo. Não, está acostumado, e se for o caso... Da mesma forma que você ter o Flamengo na liderança não é bom para quem está atrás, não é bom para quem está na frente ter o Palmeiras. Mano. Porque, um vacilo 2 empates, você tira diante da regularidade que o Palmeiras mantém ao longo dos jogos do Campeonato de Pontos Corridos, e com a perspectiva de ter de volta os seus jogadores e mais os reforços, né? Você imagina que o Palmeiras vai estar mais encorpado para o segundo semestre. E tem esse talento fenomenal do Estevão, né? Que, rapaz, olha que golaço, resolveu a coisa, meteu uma bomba no ângulo. Ele já resolveu o jogo no primeiro gol, que ele deu um tapa para o Mike entrou na área livre e fez esse golaço aí. Esse é um talento que vai ajudar muito o Palmeiras. Então, o torcedor do Palmeiras, nesse momento, ele está assim... Esse time é resiliente e não perde, é verdade, perde pouco. Aumentou a distância para o Flamengo, ok. Mas, agora nós vamos ter um time que tem Maurício, tem Felipe Anderson, vai ter Rômulo de volta, vai ter o Lázaro de volta, né? Tem o Veiga, tem o Dudu pegando ritmo.
Zé Rafael vai voltar uma hora, está machucado. Enfim, a perspectiva para o segundo turno, né, é de um elenco mais robusto, né? Nem estou falando de Gabigol, que isso aí é um devaneio completo, tá? Não tem a menor perspectiva do Gabriel 24. jogar no Palmeiras agora, amanhã. Ah, tá. Mas 25 você não descarta. Eu tô completamente descrente, porque eu não imagino que o mundo esotérico de fora, árabe, tal, Grécia, deixe o Gabigol aqui, mesmo sabendo que tem aí podendo assinar. O Gabigol vai para fora? Eu acho. Eu acho que não tem nenhuma chance. Eu acho que tem. Eu acho que vai ficar por aqui. Eu acho que vai ficar por aqui. E o Palmeiras, sem precisar gastar com direito econômico, só com o jogador, olha... Ele pode escolher, né? Se ele ficar por aqui, imagino que vá para o Palmeiras. Mas hoje, a situação hoje é de uma distância brutal entre o Palmeiras querer e quer, o Flamengo topar e o Flamengo vai esperar alguém chegar num acordo com o Gabriel, né? O Gabriel não vai jogar agora... Contra o Cuiabá. Não é isso? Tá fora, né? Tá fora, eu li que estava fora. Enfim, então eu não tenho zero expectativa quanto a isso, né? Mas é o meu jeito de ver as coisas, e o Palmeiras, e o Gabriel, e o Flamengo, essa situação toda. Fora isso, tem jogador bom para entrar, né? O Marcos Rocha tá muito mal. Mas outro dia ele estava bom. Mal. Oi? Outro dia ele estava bem, você mesmo elogiou outro dia. Sim, mas ontem ele jogou muito mal, cara. O Piquerez ontem... Olha, eu vou falar para vocês, o Piquerez não acertou um passe durante o jogo todo. Um passe, ele foi muito mal. A irregularidade dele chama porque ele tá fazendo alguns bons jogos de vez em quando, mas né? não era assim, né? Não era assim. Ele não era o 8, mas também não era o 4, nunca, né? Agora ele é 8, ele é 2. Então tá oscilando. Mas a galera... John foi muito mal também, né? Então 3 jogadores foram mal. Isso acontece, gente, faz parte. Ontem, Marcos Rocha, John e o Piquerez não jogaram bem, mas mesmo assim o Palmeiras conseguiu empatar o jogo com 8 desfalques, sem contar os 3 vendidos, seriam 11. Né? O Palmeiras terminou ontem, no banco tinha Garcia, tinha um menino do zagueiro da base, o Patrick, que nunca jogou no profissional, e o centroavante Luiz, que também nunca jogou no profissional. Esses foram os jogadores que restaram para o Abel usar. Então, não dá para pensar em estratégia, criticar o treinador diante desse contexto. Mas, de novo, vou repetir, não adianta trocar zagueiro e botar o atacante. Isso não significa que você vai ficar mais ofensivo. Pelo contrário, é mais fácil fazer 1-1 que 2-2, não é? Então, tá 1-0, você faz 1-1. Tá 2-0, é mais difícil fazer 2-2. A defesa ficou completamente bagunçada. Repare na hora do pênalti. Dá uma olhada aí na defesa do Palmeiras na hora do pênalti. Vanderlan estava jogando, marcando o lado direito numa bola parada do Grêmio. É complicado. O Leonardo aqui fala, eu pago um almoço para vocês aqui no melhor restaurante de Trancoso. Vamos, hein? Agora. Desde que o Palmeiras... Porque ele aposta que o Palmeiras perde no Maracanã. Aposto fácil isso. Do quê? Do Flamengo ou do Fluminense? Acho que do Flamengo, né? No turno. Aposta que perde? Porque o Márcio estava falando da disputa. Isso, aposta que perde no Maracanã. O que a gente falava, né? O empate, nessa circunstância, iguala a campanha do Flamengo e do Palmeiras nesse recorte, né? Tá com 3-2, 3 vitórias, 4 vitórias, um empate e uma derrota, Exato, certo? 4 vitórias, um empate e uma derrota, dos dois. Então a diferença continua nos 3 pontos. Essa expectativa de melhora do Palmeiras a partir da janela dos retornos é a mesma do Flamengo e a mesma do Botafogo. Essa é a questão, esse é o campeonato. O Flamengo recebendo quem ele já tem e o Botafogo recebendo quem ele contratou. Então os 3, a perspectiva de melhora do elenco e do time são grandes, dos 3 principais. O Bahia corre por fora, São Paulo corre por fora, e São Paulo e Bahia não terão janelas. Bahia tem um acréscimo, São Paulo talvez tenha um acréscimo, uma perda. Não é a perspectiva do Palmeiras, do Flamengo, que sempre tem, e agora do Botafogo. Então, eu acho que o campeonato ele vai... E aí tem aquela coisa, Palmeiras e Botafogo vão jogar ainda pelo turno, e o Flamengo tem uma
até o final do turno tem, em tese, uma estradinha... Sim. Né? Mais suave. Mais suave. Caminho suave. Então, para mim, tá um pouco já desenhada a briga pela ponta, né, entre esses três, pela perspectiva também de investimento dos três, né? Sendo que Palmeiras e Botafogo ainda vão se cruzar pela Libertadores. Pode ser aí no sorteio da Copa do Brasil também alguma coisa entre eles, sei lá, vai saber. Né? E no segundo turno tem, logo de cara, o Massini fala isso, confronto entre Palmeiras e Flamengo e entre Flamengo e Botafogo. Né? O Palmeiras pega Vitória, Inter e Flamengo, os 3 primeiros jogos do segundo turno. Ali, amigo, é hora de separar os meninos dos homens. Se você tiver um ponto do Flamengo, não adianta jogar no Maracanã. Mas aí... Tem que ganhar o jogo lá. Aí vira. Aí as Copas vão estar comendo. Sim. Já nesse momento, né? Exatamente. Fala de menino. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí os palpites para essa rodada de número 15. Palmeiras recebe o Bahia no Allianz Parque. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.